Continua falando de Cruzeiro e Bonucci continua na resenha do GE para falar agora sobre o assunto Dudu. Ô Bonucci, você tem novidades aí? O Dudu voltou a treinar com o time, é isso mesmo? Voltou a treinar ontem, Marcelo, depois de uma reunião, entre o Dudu, o staff dele e a diretoria do Cruzeiro. Mas a tendência é de que, por enquanto, ele não volte a ser utilizado, segue fora dos planos do técnico Leonardo Jardim. O Dudu tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2027, uma multa rescisória muito alta, em torno de 60 milhões de reais. Multa que o Cruzeiro não quer pagar e o Dudu também não quer sair sem receber, Então, enquanto nenhuma das partes ceder nesse aspecto financeiro, a situação do Dudu no Cruzeiro segue indefinido. O GE apurou que o Cruzeiro não tem pressa, uma vez que ele só pode ser inscrito por outro clube na próxima janela a partir do dia 2 de junho. Ficar no Cruzeiro também é uma possibilidade, mas aí o Dudu vai ter que reconquistar espaço no time e a confiança do treinador, Marcelo. Valeu, Bonucci. Bom feriadão pra você. A gente continua falando sobre o Dudu, só que agora com a possibilidade dele mudar de time e vestir a camisa do rival. Já imaginou o Dudu no Atlético? O GE trouxe a notícia que o técnico Cuca entrou em contato com o Dudu. Os dois trabalharam juntos no Palmeiras em 2016 e também em 2017. O GE também apurou que o empresário do Dudu já teve até uma reunião com o Paulo Brax, que é o executivo de futebol do Atlético. Oficialmente, a diretoria não fala sobre o assunto. E dia de jogo para Cruzeiro e Vila Nova, a estreia do Cruzeiro na Copa do Brasil. É o primeiro jogo da terceira fase, hein? Ó quem já tá aqui, pronta para falar com a gente, direto do palco da partida, Maria Cláudia Bonucci. Ô Bonucci, o time pode ter mudanças para hoje à noite? Muito boa tarde para você. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde para você, todo mundo que está com a gente. Pode, uma delas é até certa, que é o retorno do Fabrício Bruno na zaga, ele que cumpriu suspensão na última partida do Cruzeiro, aquela vitória sobre o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Outras mudanças podem ocorrer por questão de desgaste de alguns jogadores. Por exemplo, o retorno do Fabrício Bruno ao time não necessariamente tira o Jonathan Jesus. Isso porque o Vidalba pode ir para a lateral esquerda para dar um descanso para o Kaique, que vem de uma sequência aí de 5 partidas como titular. Outros atletas que têm sofrido com desgaste podem ser poupados são o Lucas Silva e o Matheus Pereira, mas por enquanto a gente está apostando na manutenção deles na equipe titular. Inclusive vamos dar aquela olhada no campinho, o provável time do Leonardo Jardim, que deve ser com o Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan e Vidalba, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e lá na frente o Caio Jorge. Nesse jogo, pessoal, pode rolar o reencontro entre jogadores que foram campeões mundiais. O Cruzeiro está buscando regularidade. Para isso, vai ter que frear o bom momento do Vila, viu? Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Campeão! Ah, é só alegria! É com esse espírito que o Vila Nova chega para encarar o Cruzeiro. Terceiro colocado da Série B, o Tigre é o atual campeão goiano. O Tigre vai comemorar o título! Conquistou o estadual depois de 20 anos, com a ajuda de um veterano, o meio-campo Ralf. E sabe o que o Quarentão falou depois do título? Se eu falar pra você que é o mais importante, você vai achar que é mentira minha. Por tudo, pela história, pelo que o Vila passou, pelos anos que não conquistava esse título. Então é o mais importante da minha carreira, da minha vida. E olha que ele tem no currículo um mundial, tá? Foi campeão em 2012 com o Corinthians, ao lado do goleiro Cássio. Faça a festa do torcedor corintiano! No Clube Paulista, o Ralf também jogou com o Fagner. Logo mais vão se reencontrar, vestindo cores diferentes. E se o Vila do Ralf não perde há 4 partidas, o Cruzeiro ainda busca regularidade em 2025. Se você fica oscilando, perde, ganha, você não cria confiança. Então, que a gente possa dar sequência e pegar uma sequência boa de vitórias. O confronto desta noite aqui no Mineirão marca também o reencontro de Cruzeiro e Vila Nova na Copa do Brasil. As equipes só se enfrentaram em uma edição do torneio e foi num ano mágico da história do Cruzeiro. 2003, o ano da tríplice coroa. Cruzeiro e Vila Nova se cruzaram nas oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida no Mineirão, 2-0 para o Cruzeiro.
Serra Dourada, em Goiânia, outra vitória, 2-1. O segundo gol do Cruzeiro foi marcado pelo meio-campo Sandro, o único dele naquela temporada. Foi um gol especial, né? Eu lembro muito bem esse lance. Lembro que eu dei a caneta no defensor deles e fiz a finalização de perna direita, né, no campo do goleiro, ele ficou parado. Foi muito emocionante para mim, né? 22 anos depois, mesmo com o bom momento do Vila, para ele, o Cruzeiro vai se dar melhor mais uma vez. Eu tenho acompanhado bastante, né, tanto o Cruzeiro, né, como a Série B. Vai ser um jogo difícil. O Vila Nova está numa crescente muito boa e vai ser um jogo quem errar menos, né? Lógico que, no meu ponto de vista, o Cruzeiro é favorito. Mas a novela Dudu é o que o torcedor tem perguntado, é o que se tem falado, até porque, Samuca, parece estar movimentando os dois lados da capital. Interesse de um lado, dificuldade de rescisão. Me dá um apanhado do que você viveu nessas últimas horas do Dudu, que de afastado foi reintegrado, mas não participa do clube, é isso? Como é que é? Então, ele fez um treino específico ontem, né? Até porque ele não treinou nos últimos dias, devido a esse imbróglio. Não está relacionado para hoje e não sei se o Dudu ele volta definitivamente aos planos aí do técnico Leonardo Jardim. O que acontece? Desde que teve a questão lá do Dudu ser afastado do jogo contra o Vasco, as partes começaram a oferecer o Dudu aí no mercado. Sobre isso do Atlético Mineiro, eu não consegui confirmar. Dizem que tem um interesse, né? Mas outros clubes aí não animaram tanto assim não com a possibilidade. Tem um vencimento importante, né? Salário alto, um custo aí alto para o que vem entregando. Só que na reunião não chegaram em nenhum acordo, porque se na reunião o Dudu com o empresário dele, com o André Cury, se eles aceitassem uma rescisão, 0-0 aqui, ninguém paga nada, um abraço e vai procurar outro clube, o Cruzeiro faria isso na hora. Então não teve o acordo ali, porque o Cruzeiro teria que pagar valor aí que é considerado bem alto, né? Aí você paga um valor alto e o atleta vai para o mercado aí, de repente vai até pro maior rival, né? Então ficou nessa questão, o Cruzeiro coloca o jogador para treinar também, para evitar qualquer tipo de problema da parte jurídica, né? Agora, passar a ser aproveitado novamente pelo Leonardo Jardim, eu acho que temos que atravessar aí um bom caminho até que isso aconteça. E aguardar, né? A janela fechada, não tem nem como. Dudu sair hoje do Cruzeiro, ele iria para onde? Poderia ir para um lugar para treinar. E para ele sair hoje, o Cruzeiro teria que tirar aí uma grana importante para rescindir. Isso aí não está no plano do Cruzeiro no momento, CJ. Você acha que pode correr o risco de haver um acerto? Beleza, reintegrado, Leonardo Jardim deixa de lado, o Dudu também pede uma desculpa ali e vida que segue? Ou isso é mais quase impossível? Acho que se tivesse uma boa conversa, né, entre eles, o Dudu querendo... Acho que o principal é ele, se ele treinar com o grupo, demonstrar no dia a dia que ele pode ainda ser útil, né? Acho que esse é o principal ponto. Dependeria mais do Dudu do que de outros aspectos, né? Perfeito, perfeito. O Leonardo Jardim tá com muita moral, hein, Samuca? O Jardim tá com moral lá, hein? Ele vai passar aí o departamento de futebol, né? Tudo que acontecer na janela de movimentação, esse não encaixa, preciso desse. É o Leonardo Jardim que vai conduzir tudo no departamento de futebol do Cruzeiro, como tem que ser, né? A turma já errou bastante para agora ter o Leonardo Jardim como confiança aí de que finalmente vai fazer tudo dar certo, né, CJ? Beleza. Estreia aí de Copa do Brasil, mas é bom, né? Mais tarde vamos pro Mineirão aí. Podia ser de tarde esse jogo, né? Aí ia melhorar até o público, mas faz parte, né? O Grice, acho que foi o Grice mesmo, tava falando exatamente isso. Nós vamos ter jogo da Copa do Brasil, aliás, jogos hoje 4 horas da tarde, outro às 6 horas, mas por ser feriado, não precisava desse 9h30, até pra galera voltar mais cedo pra casa. Alguma novidade de time, Samuca? Vamos lá, pensando assim, em preservação, em poupar jogador pensando em Flamengo, já tem alguma novidade? Então, CJ, a informação é que ele vai rodar aí alguns, né? Vai preservar alguns. Eu ainda não sei quais. Talvez aí eu não entraria com o Fagner para esse jogo, né? Acho que o Fagner terá uma missão importantíssima no domingo, porque ainda mais se tratando de Flamengo, né? Quem que vai estar ali? Vai ser Cebolinha um período, depois Michael, o Bruno Henrique. Tem muita gente ali para ele marcar no domingão, né? Então eu não entraria com o Fagner. O William tá de volta aí, relacionado. Tem o Fabrício Bruno voltando à defesa. Agora, quem ele vai tirar ainda estou em dúvida, mas eu acharia um jogo interessante talvez para jogar Gabigol com Caio Jorge, né, como foi com o Mirassol. Podia dar um descanso aí para o Matheus ficando no banco, está relacionado, não ficou fora desse compromisso. A gente trouxe a informação
que ele vem fazendo tratamento e jogando, né? Por causa de algum incômodo que ele já vem reclamando de um tempo, mas está relacionado, então está à disposição. Vamos ver aí, a ideia é ter um time forte, né? Não é rodar, tirar todo mundo, um time todo reserva. Isso não passa pela cabeça do Leonardo Jardim, pelo menos é a informação que a gente tem. Depende muito ali de uma última avaliação ainda em relação ao desgaste do campo pesado lá em Uberlândia, mas a informação que a gente tem é que será um Cruzeiro aí com essa base que vem jogando, tirando um ou outro aí para encarar o Vila Nova. Lucas Silva também pode ser outro, né? Que sentiu muito aquele final do jogo lá em Uberlândia. Me lembro que o jogo acabou, ele ficou no gramado, sentindo ó, adutor, a parte interna da coxa, o departamento médico entrou. Pode ser um. Agora, será que é o Wallace again? Aí fica a dúvida, né? O Wallace ainda não rendeu, né? Até não foi tão mal, penso, lá no Chile contra o Palestino. Mas eu não sei se o Murilo Hickman foi relacionado. Se ele não foi relacionado, é sinal de que talvez os volantes estejam melhores, né? Porque você jogou domingo também. Teve segunda, terça, quarta e hoje, né? 4 dias de recuperação, acho que dá para recuperar a maioria. A questão é pro intervalo de domingo de recuperação, né? Mas eu não mexeria tanto no meio assim não, CJ. Eu acho que aí é um problema que o Cruzeiro tem, que precisa controlar bem essa turma para jogar o máximo aí até a janela. O Hickman não tá nem na lista, ô Samuca? Eu tenho essa dúvida, Rafa. Eu acho que ele não foi relacionado para esse jogo. É engraçado, né? Que ele jogou contra o Palestino e ele ficou até mais tempo no campo do que a maioria, saiu praticamente no finalzinho. E aí no jogo contra o Vasco ele ficou no banco, não entrou, e não ser nem relacionado nesse jogo é estranho, porque... Aí não sei se tem algo de ordem médica, né? Aí temos que aguardar mais tarde. Aí pode Mas ser. Eu tenho dúvida se ele foi. Aí justificaria, né? Porque ele já tem sido presença já comum. Sim. Aí. É estranho. Vamos aguardar nessa informação. Agora, mais que o jogo, o torcedor do Cruzeiro tá preocupado hoje, claro, com o Vila Nova, partida de ida, né? Nós tivemos o Grêmio aí perdendo pro CSA, outros times de Série A como Fortaleza empatando com o Retrô, o próprio Atlético empatando com o Maringá. Não sobraram tanto assim os times da Série A. Não sei o Botafogo que goleou ontem. Hoje o próprio Flamengo vai jogar, tem o Vasco. Mas... Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.